quem acompanha o mundo de computadores e principalmente é fã do Steve Jobs e da Apple, deve ter visto nos últimos dias, na verdade, né, que a Apple lançou o MacBook com o M4, né? E se acompanham também, devem ter visto os reviews de desempenho e eles são impressionantes. São tão impressionantes que o MacBook bate um PC high-end com processador da Intel consumindo muito menos energia, né? Mas nesse vídeo eu não tô aqui para falar disso, para ficar lendo desempenho. Eu quero tentar mostrar para vocês o porquê disso e o ganho que o M4 teve com relação ao M3. E mostrar, na verdade, o que tá por debaixo dos panos, né? Porque você deve pensar, é porque a ARM e o outro era x86, então é mais rápido. Não, não é isso. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouco do que acontece com as alterações e o que muda de um processador para outro para um ficar mais rápido, digamos assim. O que muda de uma geração para outra. Para quem não me conhece, sou o Wayne, dev do desempenho e produzo conteúdo de baixo nível aqui na minha rede, então já não esquece de curtir, se inscrever, seguir lá no Instagram e colar na nossa comunidade de desempenho lá no Discord, que só tem gente foda lá. Agora, partindo para o que interessa, a primeira coisa que eu queria fazer é recomendar um canal muito bom para você ficar ligado nessas notícias, que é o canal do Leon News, né? O famoso canal Leon News, que foi a primeira vez ou onde eu vi, né, esses benchmarks. O pessoal lá no Discord comentou também, mas eu não tinha chego a ver. E, enfim, basicamente aqui eles dão os resultados. Eu vou passar só por cima disso daqui, né? Mas basicamente, assim, o desempenho aqui do M4 Max é maior do que o high-end da Intel e da AMD. Isso daqui tá num MacBook, né? Isso daqui é um benchmark, tá? Então, porra, é considerável, é impressionante esse negócio. Impressionante também são essas propagandas desses sites. Quiçá, né? Quiçá poderia me proteger de alguma maneira. E não somos patrocinados por VPN. Mas VPN ajuda a tirar esse tipo de coisa. Não sei por que eu falei isso. Mas agora eu queria passar aqui para review de fato do M4 Pro M3. E, assim, mostrar para vocês, tentar entender junto também o que acontece para eu ter um ganho de desempenho. Por exemplo, por que o M4 ele apresentou um resultado tão maior que o M3 em single core, de 3.128 para 4.060. O que aconteceu? De 21 mil praticamente, né, para 26.600 aqui nesse teste de desempenho. O que acontece na CPU para eu conseguir um ganho desse? Bem, para de fato, né, vamos explicar as bases do nosso conhecimento, né? Vamos começar pelo início. Primeira coisa eu já devo ter explicado em vários vídeos, mas a questão de diferença de ISA e microarquitetura. O que é uma ISA e o que é uma microarquitetura, né? A ISA, ela é o que a gente ouve falar e sempre, né? Então, vai ser, por exemplo, o x86, o x86-64, vai ser o ARM, vai ser o RISC-V, isso vai ser a ISA. E o que a ISA faz? A ISA, ela vai ter, digamos assim, todo o comportamento necessário, funcional, e não os requisitos funcionais, não funcionais, para eu implementar um processador com aquela ISA. O que isso quer dizer? Vou ter conjuntos de instruções, vou ter modo de endereçamento, vou ter a especificação de quantos registradores vai ter, qual que é o tamanho da minha Word, vou ter tudo que eu preciso para implementar aquela CPU. É como se fosse um documento de especificação. Já o que é a microarquitetura? A microarquitetura é a implementação dessa ISA. Então, como que eu vou pegar aquela especificação e transformar num processador? Isso é a microarquitetura. E é fundamental entender a diferença entre esses dois. Fundamental, tá, galera? Porque onde que são feitas as inovações? Onde que são feitas as melhoras, em geral, quando estou falando de processador? É na microarquitetura, tá? É na microarquitetura. Atualmente, é um consenso de todo mundo que eu vejo que a ISA, ela não, digamos assim, ela não é tão relevante se tratando de desempenho. E isso se dá porque, basicamente, essas instruções aqui, elas, na microarquitetura, na implementação, elas são transformadas em um negócio que a gente chama de microcódigo. Microcode. E
esse código é o que de fato é executado, né? Então, todas as ISAs, x86, ARM, RISC, todas as ISAs atuais, né, vão ser transformadas em microcódigos e esse microcódigo de fato é executado, né? Então, assim, a ISA ela não tem um grande impacto. Tá? Bem, mas daí você pergunta, se não faz diferença, por que então que a Apple decidiu sair do ARM do x86 para o ARM, quebrar compatibilidade com tudo? Bem, porque as únicas empresas que têm licença, direito de fabricar x86 são Intel e AMD. E a Apple não é nem Intel nem AMD, então ela não pode fabricar x86, então ela vai pro ARM. Tá, agora que já está estabelecido isso daqui, a gente vai tentar dar uma olhada no que mudou nisso daqui para ter um ganho do M3 para o M4, esse ganho aqui, né? Que vocês viram. Só um parênteses, se puderem fazer esse vídeo chegar no Leão, por favor. Bem, começando aqui. Se tratando de microarquitetura, galera, é uma análise que é feita. Você geralmente tira uma foto do chip, e pelas apresentações também, né? Você faz um grande apanhado de informações e de benchmarks para tentar entender ali o que está acontecendo. Porque o que acontece? A Apple, ela não entrega de mão beijada tudo que ela fez. Ninguém entrega. A ARM não entrega, Intel não entrega. Ninguém faz isso. Por que não faz isso? Porque custa caro pra caralho desenvolver isso daí. É caro pra caralho. É dinheiro que, tipo assim, nem passa na nossa cabeça o quanto custa para desenvolver esse negócio. Então, as análises que são feitas, em geral, fazem muito uso digamos assim, fotos que tiram, não vou lembrar o nome da foto, o nome da técnica, em conjunto com com apresentações em que as empresas colocam algumas especificações ali da sua microarquitetura, mas importante, não são todas as especificações também. Tem muita coisa que a gente tem que especular. E dito isso aqui, eu achei esse post aqui sobre a review do Geekerman do M4 quando ele foi lançado lá em, acho que abril, pro iPad. Qual que é a diferença, né? Pô, foi lançado pro iPad não é o mesmo do Mac. Sim, não é o mesmo do Mac, mas a microarquitetura é sim a mesma, pelo que eu dei a entender. O que vai mudar é o número de cores. E acho que é o número de cores principalmente aqui, ó. P é core de performance, você vai ver que o M4 Max tem 12, enquanto o M4 3 aqui do iPad, o M4 do iPad Pro aqui vai ter 3. Core de eficiência aqui diminui para 4. GPU aqui também vai mudar as questões, mas enfim, a microarquitetura é a mesma, o que deu a entender. E aqui nesse post ele faz um review. Aí você vai me perguntar, quem é Geekerman? Pô, deve ser um americano, né? Geekerman, quer dizer. Não, é um canal chinês, galera. E esse vídeo aqui, ele tá em chinês. Assim, esse é um mercado extremamente de nicho, porque é muito difícil de você fazer esse tipo de análise, sabe? Você tem que ter umas máquinas, por exemplo, você tirar aquela foto lá, você tem que ter umas máquinas muito caras para você, se quer comprar e fazer os benchmarks, você tem que ter acesso, né, ao hardware para fazer esse tipo de teste. Você tem que ter um conhecimento também de arquitetura muito profundo, provavelmente, inclusive, já trabalhado na indústria ou, de alguma maneira, tido contato com alguém, com o pessoal da indústria. Então, é uma coisa bem nichada, tá? Bem nichada. Tão nichada, né, que uma das maiores referências, quer dizer, um dos únicos, né, que eu achei fazendo isso, é esse canal chinês. Eu não achei um review em inglês, tá? Não achei, tipo assim, um review do Chips and Cheese. Não achei. E para provar aqui para vocês que muito é sobre especulação, né? Aqui a gente tem uma apresentação que o Geek War ele postou do M4 e você vai ver que são slides que são apresentados provavelmente em algum evento técnico da Apple, em que você vai vendo as diferenças, né? Ou eles vão apresentando. A gente vê aqui que de 9 microops mexeu para 10, 9 wide code para 10. Já vou falar sobre as mudanças em si. A gente vê, né, o que a Apple nos mostra, digamos assim, que nem sempre é o bastante. Nem sempre é o bastante. Aqui, ó, esse daqui, por exemplo, é um die shot da temperatura no processador sobre alguma carga. Enfim, não vou saber ler aqui o que está escrito, né? Mas com certeza a temperatura no processador sobre alguma carga.
E eu vou deixar o link na descrição, tem esse vídeo em chinês aí para quem fala... Em chinês não, desculpa, em mandarim, para quem falar mandarim. Inclusive, já comecei a fazer negócio de mandarim, mas desisti por falta de tempo. Tem o vídeo dele também em legendado em inglês, que ele fala aqui e ele vai comentar tudo sobre isso. Então, eu convido, se você quiser uma análise mais profunda, de fato, eu sou muito limitado e eu prefiro que vocês vejam o canal dele, inclusive. Mas eu vou ainda passar aqui pelos principais pontos dessa apresentação aqui que colocaram aqui no Reddit. A primeira coisa que ele comenta é que o de impressão inicial era que o M4, pela proximidade de lançamento do M3, acho que foi menos de um ano a diferença de lançamento, seria um M3 só com algumas coisas a mais, né? Um M3 um pouco modificado. Mas não, o M4 ele tem a maior mudança de microarquitetura desde a geração aqui do A14, que, enfim, não sei quando é, mas acho que deve ser de antes do M1, então faz um bom tempo. E aqui a gente tem o diagrama da microarquitetura desses dois, do M3 e do M4. Eu não vou entrar em muito detalhe do que quer dizer isso daqui, tá? Porque vale só um vídeo sobre a questão do front-end e do back-end e também não é, digamos assim, a minha área de especialidade. Inclusive, faz relativamente pouco tempo que eu descobri o que era front-end e back-end. Para resumir, front-end faz fetch das instruções e puxa as instruções que precisa executar e o back-end de fato executa essas instruções. Se eu estiver falando merda, assim, bem provável que eu esteja falando merda, só para deixar claro. Mas aqui na esquerda está o M3 e aqui na direita está o M4. E você pode perceber que a estrutura geral é a mesma, né? A gente vai ter aqui o front-end, fetch branch prediction, decode das instruções, mapear e renomear a sincronia de registradores. Aí aqui tem um dispatch que vai mandar para executar de fato as instruções para as ALUs, para as unidades lógicas e, na verdade, para os schedulers. E os schedulers mandam para as unidades lógicas. E, enfim, todo o pipeline é bem semelhante nos dois. Só para deixar claro, toda microarquitetura que você pegar hoje vai ter uma estrutura meio semelhante dessa. E dá para ver também que ele faz em paralelo, né, os dispatch buffers. Floating point está aqui na direita. Load store está aqui. A LUD inteiro está aqui, né? Modificação, soma, inteiros e flags está aqui na esquerda. Aqui, no M4, ele se mantém essa estrutura, mas mudam, digamos assim, alguns parâmetros, né? Ele vem aqui de 9 microoperações, microcódigos, né? Que é aquilo que eu estava comentando para você, que é para vocês, a decodificação das instruções, ele se torna microcódigo, microoperações. Aqui a gente vai ter 9 e ele passa para 10, né? O dispatch buffer também, que é o buffer para fazer dispatch de instrução, possivelmente de instrução. Ele tinha 12 entradas aqui, o store load tinha 10 entradas e passou para 15 entradas todos e floating point aumentou para 23, foi de 15 para 23. Além disso, dá para ver que aqui nessa imagem, a latência também de cache diminuiu. Foi de 96 nanosegundos para 88 nanosegundos. 8 nanosegundos, sim, isso faz uma diferença, né, quando a gente está falando nesse nível de desempenho. E nem aqui, né, os comentários. O core de performance do M4 cresceu de 9 para 10, wide decode, como eu tinha comentado. O banco de registradores, que é outro conceito também, de inteiros, aumentou 21%, enquanto o de floating points diminuiu. O buffer de dispatch, que é aquilo lá que aumentou de 12 para 15, ele aumentou e teve um significant boost aqui. Aparentemente acelerou. E estruturas mais largas. E parece que assim, o M3 ele sofria de um problema de inanição. As ALUs, elas não, digamos assim, não tinha por que aumentar elas, porque não chegava dado o suficiente para ela processar, sabe? O gargalo não estava nela. Então, aqui, ó, since they couldn't keep fed. Isso quer dizer que elas não conseguiam ser alimentadas, né? O gargalo estava mais para cima. Os schedulers de integer e load store aumentaram de 11% a 15%. Aumentaram os entries aqui no load store queue e STQ. Não sei o que é isso. Hobby has grown around 20%. Também não sei o que é isso. PRT, enfim. Não sei. E memory cache latency, a latência da memória diminuiu de 96 para 88.
E aqui, ó, todas essas mudanças aqui, tipo assim, foram, ó, o que apresentou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 pontos. Foi a maior mudança de microarquitetura que eles tiveram nos últimos tempos. E resultou no maior ganho para Apple em 4 anos. O ganho de desempenho para Apple em 4 anos. Então, assim, quando a gente está falando desse tipo de desempenho, galera, e tipo, dessas alterações, é muito do detalhe, sabe? É muito cada fiozinho de cabelo ali, conseguir espremer cada heurística um pouquinho melhor, vai lá e melhora o meu desempenho. E aqui, né, tanto que nos testes de spec aqui, spec é um padrão de benchmark bem famoso. Spec Int 2017, o desempenho do M4 aumentou cerca de 19%, Spec Floating Point aumentou cerca de 25%. E clock, né? O M4 aumentou 8% e 9% com relação ao M3. Galera, e eu espero que com isso vocês tenham conseguido ter um pouco da noção, assim, de como quando a gente está falando de desempenho e CPU, o buraco é sempre muito, muito, muito mais embaixo do que a gente acha. Tipo assim, eu leio isso daqui, claro, eu entendo por cima, os engenheiros da Intel, da AMD também entendem, todo mundo entende, provavelmente eles têm mais informação, só que, tipo, como que eles fizeram para chegar nisso? Como que eles fizeram para conseguir aumentar o que eles aumentaram? Sabe? Como? É um negócio que sinceramente, eu tenho muita curiosidade. Talvez se eu não trabalhasse na minha área, uma área que eu gostaria de trabalhar é microarquitetura, esse tipo de coisa, porque pra mim eu acho muito louco, sabe? Eu acho muito louco. Eu pago muito pau pra quem mexe com isso. Pago muito pau pra quem mexe com isso. E assim, quem tiver um MacBook M4 aí, ou qualquer M4, façam os benchmarks, comprovem aí se os benchmarks feitos pelo pessoal do Tons Hardware se confirmam e agradeçam, né, por conseguir ter um PC desse. Enfim, quem sabe algum dia eu compro um MacBook, um M4 desse daí, só para formatar, instalar Linux Fedora e usar QTile, né? Mas é isso por hoje, galera. Valeu e tchau, obrigado!